De acordo com dados do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil, realizado pela Rede Pensan, e com os resultados do primeiro turno das eleições presidenciais de 2022, dos 10 estados brasileiros com maiores índices de insegurança alimentar grave, 9 votaram majoritariamente em Luiz Inácio Lula da Silva, PT. O único estado dessa lista que deu mais votos a Jair Bolsonaro, PL, foi Roraima. Alagoas, o berço político de figuras como Fernando Collor de Mello, símbolo de um Brasil mergulhado em escândalos e farsas. Aqui, a elite política sempre viveu em castelos enquanto o povo caminha descalço pela miséria. Décadas de oligarquias, apadrinhamentos, coronelismo e promessas vazias. Mesmo após o impeachment de Collor por corrupção, o sistema permaneceu intacto. Alagoas se alterna entre famílias tradicionais no poder, mantendo o povo dependente de migalhas do assistencialismo. Programas sociais viram moeda de troca, a fome é explorada como estratégia eleitoral. E mesmo com os piores índices de desenvolvimento humano, muitos ainda votam nos mesmos de sempre. A pergunta que fica: quem está se beneficiando com esse ciclo de miséria? O Piauí é o retrato de um Brasil esquecido. Um estado riquíssimo em potencial agrícola, mas devastado pela ineficiência estatal. Governado por anos pela mesma base política, com domínio do PT e seus aliados, a máquina pública foi usada como instrumento de perpetuação no poder. Educação precária, saúde colapsada e obras inacabadas se multiplicam enquanto a propaganda oficial grita desenvolvimento. A fome é escondida sob o tapete das estatísticas maquiadas. A população, cansada e carente, volta a confiar em quem promete o básico, comida e dignidade. Mas o que recebe de fato é o mesmo descaso de sempre. No Amapá, o descaso é tão crônico que o Estado chegou a viver um apagão por 22 dias em 2020. A classe política assistiu de camarote enquanto a população sofria no escuro. E essa escuridão não é apenas elétrica, é social, econômica e moral. Políticos locais se revezam no poder apoiados por caciques nacionais, mas a infraestrutura segue abandonada. O povo clama por água tratada, por segurança, por emprego e recebe promessas que não valem o papel onde são escritas. Mesmo com tamanha calamidade, muitos insistem em votar em quem ofereceu o caos como solução. Por quê? Porque o voto se transformou em ato de sobrevivência, não de esperança. O Pará é imenso em território e tragicamente proporcional em desigualdade. Um estado riquíssimo em recursos naturais, explorado há décadas por uma elite política que vendeu suas riquezas a preço de banana. A corrupção na saúde e educação é rotineira. Grandes obras viraram escândalos, como o caso do projeto ALPA, da Vale, que prometia transformar Marabá e desapareceu nas promessas. Os prefeitos e governadores vendem discursos progressistas, mas a fome segue aumentando. E quando chega a eleição, aparecem salvadores travestidos de partidos do povo. Mas a pergunta permanece: cadê o progresso prometido? Foi drenado junto com o minério? Sergipe, o menor estado do país, mas com problemas gigantescos. A fome cresce na mesma proporção que a dívida pública. Governadores se revezam no comando, sempre com alianças suspeitas e promessas repetidas. A máquina pública está inchada, loteada entre apadrinhados. O povo depende do Estado, e o Estado depende do povo para se perpetuar no poder. A esquerda avança aqui com um discurso velho, amparado em uma elite política que nunca perdeu o controle. Enquanto isso, comunidades inteiras vivem sem saneamento básico. O ciclo se repete: miséria, esmola, reeleição. Maranhão. O feudo da família Sarney por décadas. Um estado afundado na miséria, mesmo tendo uma das maiores reservas de gás natural do país. A oligarquia local saqueou, manipulou, comprou votos e dominou a imprensa. Quando finalmente os Sarneys saíram do poder, esperava-se renovação. Mas o que veio foi mais do mesmo. Políticos da nova esquerda mantiveram as estruturas podres. O Maranhão continuou a ter as piores notas no IDEB e os maiores índices de analfabetismo. O povo, escravizado pela necessidade, vota em quem promete programas sociais, mas não em quem propõe libertação. Aqui, o sistema é tão cruel que a fome virou ferramenta eleitoral. No Ceará, a propaganda política é uma obra-prima.
O Estado se vende como modelo de educação, mas nas periferias a realidade é brutal. A violência cresce, a fome se espalha e os jovens são cooptados por facções. Governado por décadas pela mesma ala política, o Ceará vive sob um regime de disfarce institucional. Os Ferreira Gomes, com seu projeto de poder, dominam a cena, enquanto a população enfrenta desemprego e insegurança. O povo, anestesiado por programas paliativos, vota em quem sustenta essa farsa de progresso. A esperança foi trocada pela ilusão marqueteira. Pernambuco é o palco da dualidade, um estado culturalmente rico, mas socialmente massacrado. As gestões socialistas dominaram o cenário político por décadas, mas a desigualdade só aumentou. A fome nas comunidades é negada nos palácios. As palafitas convivem lado a lado com as festas milionárias do carnaval. Enquanto o povo morre esperando atendimento médico, os políticos se vangloriam de inaugurar mais uma obra com placas e discursos. A fome aqui é estruturada, planejada para manter o eleitor refém. O voto se tornou o último fio de esperança, mas continua sendo entregue àqueles que destruíram tudo. O Amazonas, com sua riqueza natural incomparável, é devastado pela pobreza. Manaus virou símbolo do colapso durante a pandemia, com pessoas morrendo por falta de oxigênio. Mas esse colapso não começou em 2020. Ele é reflexo de décadas de abandono e corrupção. Os políticos que governam o Amazonas enriqueceram às custas da floresta e da dor do povo. A exploração ilegal é acobertada por conivência política. Os indígenas são esquecidos, os ribeirinhos abandonados. E ainda assim, os mesmos nomes continuam nas urnas, protegidos pelo marketing da salvação. Roraima, apesar de ter votado majoritariamente em Bolsonaro, merece ser analisado. Um estado destruído pela imigração desordenada, má gestão e corrupção em série. Governadores foram afastados, presos, denunciados. O caos na saúde é rotina. O sistema educacional é uma piada. A fome cresce como reflexo da total falta de planejamento. Enquanto isso, políticos fazem carreata com dinheiro público. A população, sufocada, vota por desespero, por medo, por raiva. Mas o sistema se mantém camuflado com discursos patrióticos ou populistas. Roraima é o retrato de um Brasil que grita e não é ouvido.